Olá pessoal, bem-vindos aí a mais uma videoaula da nossa disciplina Teoria Macroeconômica da Universidade Federal do Paraná, e na nossa videoaula de hoje nós iremos apresentar o chamado modelo de oferta agregada e demanda agregada. Bom, a princípio nós já conhecemos o que seria aí um modelo de oferta agregada e demanda agregada. Se nós relembrarmos ali as primeiras discussões a respeito da chamada macroeconomia clássica, nós construímos um modelo de oferta agregada e demanda agregada. Naquele momento, apresentando o modelo macroeconômico clássico, tal modelo ele foi construído levando em consideração alguns pressupostos, sobretudo o pressuposto de perfeita flexibilidade de preços e perfeita flexibilidade de salários nominais. Tais hipóteses, né, nos levaram a apresentar um modelo onde a nossa curva de oferta agregada era perfeitamente vertical e, tendo por base a teoria quantitativa da moeda, nós conseguimos provar que a curva de demanda agregada ela é negativamente inclinada. Então, nós, ali no mundo clássico, nós conseguimos estabelecer uma relação entre preço e quantidade, tanto do ponto de vista das condições de oferta, né, tanto do ponto de vista das condições de demanda. Né? Saímos ali do mundo macroeconômico clássico, né, apresentamos a chamada macroeconomia keynesiana à luz do modelo ISLM, porém a construção do nosso modelo keynesiano e SLM levou em consideração exatamente a hipótese de perfeita rigidez de preços e salários nominais. O que acontece, pessoal, é que a partir da evolução da teoria macroeconômica, sobretudo ali pelos idos do final da década de 40, adentrando ali na década de 50, alguns fatos econômicos começam a nos mostrar que os preços eles não são totalmente rígidos, como pressupõe ali o Keynes e os primeiros keynesianos. Né? Os teóricos eles começam a observar que existe um grau de flexibilidade de preço, né? Não tão na magnitude apresentada ali pelos clássicos, né? Aceitando que os preços eles sejam totalmente flexíveis, e também não tão extremo ao caso keynesiano, em aceitar que os preços eles sejam totalmente fixos. Então, a evolução da teoria macroeconômica ela começa a observar a necessidade de nós introduzirmos choques de preços no nosso chamado modelo ISLM. Né? E o nosso modelo de oferta agregada e demanda agregada, que será apresentado daqui para frente, será um modelo de oferta agregada e demanda agregada à luz das discussões keynesianas, com o objetivo aí de nós contrastarmos com as discussões apresentadas ali no mundo macroeconômico clássico. Né? Então, o primeiro ponto que nós temos que levar em consideração na tentativa de construção desse nosso modelo de oferta agregada e demanda agregada é entender em que momento os choques de preços, em que momento aceitar que os preços são flexíveis geram efeito no nosso modelo ISLM. Então, a primeira coisa, pessoal, que nós iremos ter que distinguir é o chamado conceito de saldos monetários reais versus saldos monetários nominais. Tá? Então, quando nós construímos lá o equilíbrio do mercado monetário, foi estabelecido que a oferta nominal de moeda é igual à demanda nominal por moeda. Na verdade, naquele momento, não há uma distinção entre saldos reais e saldos nominais, porque não existe movimento de preços, né? Não existe a hipótese, a possibilidade dos preços eles serem flexíveis no modelo ISLM original.
O fato é que, com a introdução de choques de preços, aceitando que os níveis de preços eles não são totalmente fixos, necessariamente faz com que nós tenhamos aí que distinguir esses conceitos de saldos monetários reais e saldos monetários nominais. Intuitivamente, vamos imaginar uma situação, um indivíduo que carrega consigo R$100, né? E digamos que uma caneta custe aí R$1. Então, assim, um exemplo bem simples, bem intuitivo para nós entendermos aí esse conceito de liquidez, de saldos monetários reais, saldos monetários nominais. Então, partindo aí do exemplo onde um indivíduo carrega consigo R$100, né? Então ele tem um poder de compra, né, de 100 canetas, dado o preço da caneta de R$1. Então, com R$100 e uma caneta custando R$1, esse indivíduo ele tem um poder de compra de R$100. Então, na medida em que nós aceitamos que ocorra uma flexibilidade de preços e que nós captemos aí esse aumento de preços na economia, suponhamos agora que esse mesmo indivíduo carrega consigo R$100 e agora a caneta ela se eleva, o preço dessa caneta se eleva aí para R$2. Agora, esse mesmo indivíduo ele não vai mais poder comprar 100 canetas, ele vai comprar apenas 50 canetas. Intuitivamente, pessoal, o que está acontecendo? Não é? O nível de preços, o aumento do nível de preços da economia está fazendo com que o poder de compra real dos indivíduos caia. Né? Então, a ideia de saldos monetários reais é exatamente essa. Né? Dada a quantidade nominal de moeda que um indivíduo carrega consigo, dada a quantidade nominal de moeda que uma economia tem consigo, qual é o poder de compra dessa moeda? Né? Então, dado o aumento de preços, automaticamente os saldos monetários reais eles se reduzem. Então vejam o exemplo, né? Hipoteticamente, eu vou aceitar que P0 é menor do que P1, que é menor do que P2. O que eu estou fazendo? Eu estou estabelecendo que está ocorrendo aumento de preço na economia. P0 é menor do que P1, claro, P1 maior do que P0 e P2 é maior que P1 é menor do que P2. Tá? Então agora, quando eu for lá para o mercado monetário, eu não posso mais estabelecer simplesmente o conceito de saldos monetários nominais. Eu tenho que estabelecer o conceito de saldos monetários reais. Não é? Porque lá no mercado monetário eu estou estabelecendo a quantidade real de liquidez da economia. Quando nós estabelecemos as condições de equilíbrio lá no mercado monetário, o que nós estamos mensurando é a quantidade de liquidez real na economia. Naquele momento, quando o modelo ISLM foi apresentado, como os preços eles eram totalmente fixos, não fazia muita diferença distinguir saldos monetários reais e saldos monetários nominais. Agora, os meus saldos monetários reais, eles são construídos a partir da relação entre saldos monetários nominais sobre os níveis de preços. Então, quando eu for lá no mercado monetário, eu tenho que estabelecer exatamente isso. Não é? Eu tenho agora a minha taxa de juros, então eu tenho uma relação entre taxa de juros e saldos monetários reais. Então eu sei que lá no mercado monetário, a oferta real de moeda é determinada pelo Banco Central, influenciada agora pelos níveis de preços. Então, inicialmente, para uma dada quantidade de moeda e um dado nível de preços inicial, né, eu tenho os meus saldos monetários reais, que eu estou chamando aqui de M0. Então, para os meus saldos monetários reais, a partir da relação M/P0, eu tenho um nível M0 de saldos monetários reais. Eu sei que existe a minha demanda por moeda, né? Agora eu tenho que estabelecer que existe uma demanda real por moeda, e essa demanda real por moeda é influenciada tanto pela renda quanto pela taxa de juros. É influenciada positivamente pela renda e negativamente pela taxa de juros
respeitando e preservando as relações teóricas lá da teoria da função demanda por moeda do Keynes. Então, nesse momento, reestabelecido o meu equilíbrio monetário, né, à luz do meu modelo ISLM, captando os choques de preço na economia, introduzindo os choques de preço na economia nesse meu mercado monetário, o que eu tenho? Então, para um dado nível de preços, P0, associado ao nível de moeda M0, eu tenho um nível R0 de juros. Não é? Na medida em que os preços se elevam, aceitando que a quantidade nominal de moeda permanece constante, né? Aceitando que o Banco Central ele não toma nenhuma deliberação do ponto de vista de uso dos instrumentos de política monetária, sejam o P-Market e redesconto compulsório. Então, aceitando que está ocorrendo apenas um aumento do nível de preços, mantendo a quantidade de moeda, a oferta nominal de moeda constante, o que eu vou observar? Uma contração da minha liquidez real. Então, agora, para uma dada quantidade nominal de moeda, associada ao nível de preços P1, não é? Como o nível de preço está aumentando, a minha relação ela vai diminuir e eu estou observando uma contração da liquidez real da economia. Esse aumento de preços fez com que os saldos monetários reais diminuíssem e automaticamente uma contração da liquidez real da economia que faz com que a taxa de juros se eleve. Se eu continuar absorvendo choques de preço na economia, né, aceitando que a oferta nominal de moeda ela é constante e agora para um nível maior de preços, P2, eu observo ainda mais uma contração de liquidez real na economia. Meu M2 agora faz com que a taxa de juros se eleve para R2. Okay? Então, o primeiro ponto que nós iremos observar quando nós estamos absorvendo os choques de preço no nosso modelo ISLM é observar que o impacto, um aumento do nível de preços, ou também até uma redução, né? Nós podemos fazer o exercício inverso. O fato é que uma variação de preços faz com que haja uma alteração dos meus saldos monetários reais para uma dada quantidade de moeda. E uma variação aí nos meus saldos monetários reais faz com que haja automaticamente uma variação na minha taxa de juros, ok? Então, nós podemos agora reescrever o equilíbrio ISLM, né, levando em consideração exatamente essas condições. Então, se nós observarmos, né, reescrever aqui o nosso equilíbrio, então, o que nós fizemos? Né? Aceitamos que P0 é menor do que P1, que é menor do que P2. Então, introduzi esse efeito lá no mercado monetário, a partir do meu novo conceito de saldos monetários reais. Eu sei que existe um equilíbrio associado exatamente a uma curva de demanda real por moeda, ok? Então eu sei que aqui eu tenho para uma dada quantidade de moeda, um nível de preços P0, eu tenho uma taxa de juros R0. Se ocorre um aumento de preços para P1, para uma dada quantidade de moeda, eu tenho uma contração da minha liquidez real, elevando ainda mais a minha taxa de juros. Se os meus níveis de preços continuam a subir para uma dada quantidade nominal de moeda, os juros ainda continuam se elevando. Então eu sei que lá no modelo ISLM, eu sei que todo e qualquer ponto ao longo de uma curva LM representa uma condição de igualdade entre oferta de moeda e demanda por moeda. Mesma coisa vai acontecer aqui, porém agora todo e qualquer ponto ao longo da minha curva LM
aceitando flexibilidade de preços, é um ponto de igualdade entre oferta real de moeda e demanda real por moeda. Não é diferente. Então, eu posso reestabelecer exatamente essa condição. Né? Eu sei que existe um equilíbrio entre taxa de juros e renda pela percepção do mercado monetário e pela percepção do mercado de bens. Eu sei que na relação entre taxa de juros e renda existe uma curva IS, certo? Então eu sei que para uma dada taxa de juros R2, né, reproduzindo aqui os níveis de juros observados aqui pelo meu mercado monetário, eu tenho o nível mais alto de juros R2, eu tenho um nível de juros intermediário R1 e eu tenho um nível de juros, o menor nível de juros R0. Então eu sei que lá no equilíbrio ISLM, para uma dada taxa de juros R2, eu tenho um nível de renda Y2, para um dado nível de juros R1, eu tenho uma renda Y1, aqui é zero, né? E para um dado nível de juros R0, eu tenho uma renda Y0. Ora, inicialmente, se a economia está no ponto A, fazendo analogia a esse gráfico, ponto A, e esse equilíbrio, o nível de juros R0 é associado ao ponto A, o nível de juros R1 é associado ao ponto B, o nível de juros R2 é associado ao ponto C. Então, para um dado nível de renda Y0, uma taxa de juros R0, eu tenho um equilíbrio lá no meu mercado monetário. Então, eu sei que aqui passa uma curva LM, né, que eu vou chamar de LM0, associado a um nível de preços P0. Eu sei que para um dado nível de taxa de juros R1, associado ao nível de renda Y1, eu tenho associado o nível de preços P1, que me proporcionou esse equilíbrio entre oferta real de moeda e demanda real por moeda. Então, eu sei que aqui passa uma curva LM, que eu vou chamar de LM1, associado ao nível de preços P1. E eu sei que para o nível mais alto de juros, não é? Observou-se uma taxa de juros R2 associada ao nível de renda Y2, associado aí a um nível de preços P2, ao nível maior de preços, né? Então eu sei que esse ponto C aqui é um ponto de equilíbrio entre oferta real de moeda e demanda real por moeda. Então, para esse nível de juros R2, eu tenho associado uma curva LM2 associado ao nível de preços P2. Ok? Então, como é que eu saí, pessoal, daqui, não é? Dessas condições de equilíbrio do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, no meu equilíbrio SLM? Eu saí a partir da aceitação de aumento de preços na economia. A economia saiu do ponto A e foi para o ponto B, fazendo com que o nível de renda se contraia, elevando a taxa de juros, porque houve um aumento de preços de P0 para P1. Não é verdade? A economia saiu do ponto B e foi para o ponto C, fazendo com que o nível de renda saísse de Y1 e fosse para Y2, né, para um menor nível de renda, associado ao fato de que a taxa de juros subiu de R1 para R2, porque os níveis de preços aumentaram de P1 para P2. Então, o que está sendo estabelecido aqui? Uma relação entre preço e quantidade. Não é? Eu sei que quando houve a flexibilidade de preços, o nível de renda, o nível de demanda da economia se contraiu. O aumento de preços fez com que o nível de demanda se contraísse, não é? E como é que eu capturei isso? A partir do meu conceito de saldos monetários reais. Então, eu posso restabelecer agora a seguinte condição. Na relação preço e quantidade, o menor nível de preços, P0, está
né, o menor nível de preços, P0, está associado ao maior nível de renda, demanda, Y0. O menor nível de preços está associado ao maior nível de renda, demanda, Y0. O nível intermediário de preços, P1, está associado ao nível intermediário de renda. P1 está associado a Y1. E P2, o maior nível de preços, fez com que a renda, a demanda se contraísse ainda mais. Y2, né? Então, para P2, eu tenho associado Y2. Resultado, eu consigo estabelecer as condições de demanda da economia. Então, temos aqui a nossa curva de demanda agregada negativamente inclinada à luz do nosso modelo ISLM. Ok, pessoal? Então, se por um lado a macroeconomia clássica ela conseguiu provar que existe uma relação inversa entre preço e quantidade, tendo como fundamento a teoria quantitativa da moeda, né? O mundo keynesiano ele consegue provar que existe uma relação negativamente inclinada entre preço e quantidade à luz do meu modelo keynesiano ISLM. Ok? Então, essa é a primeira parte da construção aí do nosso chamado modelo de oferta e demanda agregada, né? É apresentar a nossa curva de demanda agregada. Ok? E aí, tudo certo, né? Então, nesse momento, o que nós iremos fazer é entender se lá no modelo ISLM nós observamos que políticas econômicas expansionistas provocam deslocamentos das curvas ISLM, né? E se é verdade que o nosso modelo ISLM ele é o fundamento da nossa curva de demanda agregada, então é verdade também que choques de política econômica, seja por meio do uso do gasto público, tributo, pelo lado da política fiscal, seja por meio do uso da oferta de moeda, pelo lado da política monetária, como esses instrumentos eles são deslocadores das curvas ISLM, então eu tenho que imaginar que as políticas econômicas elas também devem provocar efeito nas condições de demanda agregada, não é? Então, se nós estabelecermos, né, pessoal, tivermos aqui o nosso modelo ISLM, né, taxa de juros e renda, ISLM. Então, esse equilíbrio, né, para um dado nível de renda, eu tenho uma determinada taxa de juros. Então, eu já consegui provar que o modelo ISLM é uma boa estrutura de representação das condições de demanda. Então, eu sei que a minha curva de demanda agregada, ela pode ser explicada exatamente pelas condições estabelecidas lá no meu modelo ISLM. Então, inicialmente eu vou chamar isso aqui de R0, Y0, P0, né, associado a Y0. Então, o que eu irei fazer agora? Né? Eu vou introduzir agora os choques de política fiscal no primeiro momento e depois introduzir os choques de política monetária. Então, eu sei que para um dado nível de preços, né, para um dado nível de preços, o que ocorre com expansão de gastos ou redução de tributos? Então, para um dado nível de preços P0, o que ocorre na economia quando o governo decide fazer uma política fiscal expansionista? Então,
Eu sei que lá no modelo ISLM, uma política fiscal expansionista é uma política que faz com que haja um deslocamento da minha curva IS. A curva IS, né, ela tem um efeito de elevar a taxa de juros, né? A política fiscal, na verdade. A política fiscal está elevando a taxa de juros e está fazendo com que haja uma expansão do nível de renda da economia. Né? Então, para um dado nível de preços, uma expansão fiscal está provocando uma expansão de demanda. Ok? Então, uma expansão fiscal está provocando um deslocamento da curva de demanda agregada para a demanda agregada linha. E se o governo faz o inverso? O governo decide fazer uma contração fiscal ou uma elevação de impostos. Então, eu observo que lá no modelo ISLM, para um dado nível de preços, né, uma contração fiscal, seja por meio da contração do gasto, ou seja, por meio da elevação do nível de tributos, está fazendo com que haja uma redução do nível de renda da economia, né? E redução de juros. Para um dado nível de preços, a economia, as condições de demanda da economia estão se contraindo para Y2. O que eu observo? Uma contração para a esquerda da minha curva de demanda agregada, que eu estou chamando aqui demanda agregada a 2 linhas. Então, o primeiro resultado, pessoal, políticas fiscais expansionistas provocam um deslocamento para cima e para a direita da curva de demanda agregada. Políticas fiscais contracionistas provocam deslocamentos para a esquerda e para baixo da minha curva de demanda agregada. Vamos ver agora a política monetária. Então, refazendo o meu modelo ISLM, né? Taxa de juros e renda, eu tenho o equilíbrio ISLM. Eu sei que nesse ponto passa um equilíbrio entre taxa de juros e renda. Eu sei que na relação preço-quantidade existe um nível de renda associado a um nível de preços P0. Então, eu sei que aqui tem uma curva de demanda agregada. Então, para um dado nível de preços, o que acontece quando o Banco Central decide expandir a oferta de moeda ou decide contrair a oferta de moeda, seja por meio do uso do open market, seja por meio do uso do redesconto, seja por meio do uso do compulsório. O fato é que quando o governo está promovendo uma política, o Banco Central está promovendo uma política monetária expansionista, o que eu observo é que o governo está expandindo agora os saldos monetários nominais, né, pessoal? Para um dado nível de preços, o que é que vai ocorrer? Os saldos monetários reais eles vão se expandir, né? Então, automaticamente, eu observo uma expansão da minha curva LM. Isso está fazendo com que a taxa de juros diminua. Isso está fazendo com que haja uma expansão do nível de renda. Para um dado nível de preços, né, a economia foi para Y1. Então, a minha curva de demanda agregada ela está se expandindo para DA'. E se o governo decide... Banco Central. E se o Banco Central decide agora contrair a oferta nominal de moeda? Olha, uma contração da minha oferta nominal de moeda é o equivalente a um deslocamento para cima e para a esquerda, né, da minha curva LM, fazendo com que a taxa de juros se eleve para R0 para R2, né, assumindo o ponto inicial R0,
a taxa de juros está se elevando, fazendo todos aqueles mecanismos de transmissão que nós já sabemos lá no mercado monetário e mercado de bens, para um dado nível de preços, né? A renda e as condições de demanda estão se contraindo. Então, eu tenho aqui uma curva de demanda agregada, duas linhas. Então, segundo resultado, políticas monetárias expansionistas provocam deslocamento para cima e para a direita da curva de demanda agregada. Políticas monetárias contracionistas provocam deslocamentos para baixo e para a esquerda da minha curva de demanda agregada. O que nós podemos sintetizar? Não é? O que nós podemos sintetizar é que toda e qualquer política econômica, expansionista, né, seja expansão de gasto, seja redução do nível de tributo, seja uma expansão da oferta nominal de moeda, provoca uma expansão de demanda. Toda e qualquer política econômica contracionista, seja redução de gasto, seja expansão do nível de tributo, seja uma contração da oferta de moeda, provoca uma contração de demanda agregada. Ok, pessoal? Então, essa é a primeira percepção que nós temos aí a respeito do nosso chamado modelo de oferta e demanda agregada, né? Nós conseguimos aí apresentar as condições de demanda. Agora vamos para as condições de oferta, né? O que nós sabemos até o momento sobre a oferta agregada? O que nós sabemos até o momento da oferta agregada é que há uma disputa aí, não é? Entre keynesianos e os clássicos. Se nós estabelecermos ali a relação entre preço, quantidade pela ótica da oferta, nós sabemos que o formato clássico da nossa curva de oferta agregada, ela é perfeitamente vertical, porque lá no mundo clássico, os preços e os salários foram tidos como perfeitamente flexíveis, não é? No mundo keynesiano, aceitando que os preços são fixos, não é? A nossa curva de oferta agregada, ela é perfeitamente horizontal. Então, nós temos dois extremos, não é, pessoal? Nós temos o extremo onde é clássico, não é? Onde a curva de oferta agregada ela é perfeitamente vertical, e a origem disso aqui possivelmente é aceitar a hipótese de que os preços e os salários são perfeitamente flexíveis. E no outro extremo nós temos uma situação keynesiana extrema, né? Uma situação keynesiana extrema ao aceitarmos que os preços eles são totalmente rígidos. O que está acontecendo, mais uma vez, do ponto de vista da nossa percepção, não é? Lá na década de 50. Então, vamos imaginar que os preços eles não são totalmente, fixos, e os preços eles podem ser flexíveis, mas não ao ponto de ter uma perfeita flexibilidade, como pressupõem os clássicos, né? Então, aceitando a ideia de que haja variação de preços, mantendo os salários nominais fixos, quais são as implicações disso para as nossas condições de oferta? Bom, o fato é que se nós voltarmos lá no modelo apresentado lá nas condições de equilíbrio do mercado de trabalho, nós estabelecemos que lá no mercado de trabalho, dado que o mercado de trabalho, as condições de equilíbrio, ele é determinada pelas condições entre salário real igual a produtividade
marginal do trabalho, lembram disso? E eu posso reescrever isso como sendo o salário nominal vezes o valor da produtividade marginal do trabalho. Então, nós construímos lá no mercado de trabalho, lá inicialmente, né, no módulo 1, nós estabelecemos uma relação entre salário nominal e emprego, né? E aí eu mostrei para vocês que existe uma função oferta de trabalho, né, pessoal? Existe uma função oferta de trabalho, e essa função oferta de trabalho ela é uma função do salário real, e existe uma função demanda por trabalho, e essa função demanda por trabalho ela é determinada exatamente pelas condições de equilíbrio competitivo lá das empresas ao estabelecer a sua demanda ótima por trabalho. Essa demanda ótima por trabalho ela é apresentada a partir das condições de equilíbrio, de igualdade entre salário real igual à produtividade marginal do trabalho ou salário nominal igual ao valor da produtividade marginal do trabalho, né? A diferença está exatamente que o preço passa, ao invés de dividir, passa multiplicando aqui. Então eu posso estabelecer exatamente isso. Essa minha curva de demanda por trabalho, na verdade, é a curva do valor da produtividade marginal do trabalho. O que nós vamos estabelecer, não é? Existe a possibilidade agora, tanto dos preços, como eu estou saindo do extremo keynesiano, não é? Eu vou aceitar que há a possibilidade aí tanto dos preços quanto os salários eles serem flexíveis, não é? Nós podemos ali brincar com a situação onde os preços eles são flexíveis, aceitando que os salários nominais são rígidos, ou eventualmente aceitar que os preços são flexíveis e os salários nominais também eles são flexíveis. Então, aceitando que os salários eles acompanham os níveis de preços, então, aceitando agora que P0 né, é menor do que P1, é menor do que P2, né? Internalizando aí o choque de preço no mercado de trabalho, o que eu estabeleço? O que eu consigo estabelecer? Olha, para esse nível de equilíbrio entre oferta de trabalho e demanda por trabalho, eu tenho associado um nível de emprego N0, que é associado ao nível de salário nominal W0. Na medida em que eu aceito que esteja ocorrendo um aumento do nível de preço na economia, para o andar da produtividade marginal do trabalho, o que eu observo? Ocorre uma expansão na demanda por trabalho. Tá? P1 vezes produtividade marginal do trabalho. Tá? Agora, com um aumento do nível de preços, as empresas elas vão demandar mais trabalhadores e, dado a possibilidade de aumento dos salários nominais, né, a oferta ela pode acompanhar essa expansão de demanda por trabalho advinda lá das empresas. Se os preços eles continuam a se elevar para P2, a minha demanda por trabalho ela vai continuar se expandindo ainda, né? P2 vezes produtividade marginal do trabalho. Se os salários nominais eles acompanham, a oferta de trabalho vai atender a demanda a ponto de que o emprego vai para N2. Né? A gente sabe, né, pessoal, qual é a mecânica disso. Né? Houve um aumento inesperado de preços, a gente sabe que as empresas, ao necessitarem de maximizar seus lucros, a gente sabe que as empresas maximizam lucro expandindo receita ou reduzindo custo, né? Maximização de receita, minimização de custos, lá no ambiente microeconômico, de modo que essa expansão de preços, né? Esse aumento de preços está estimulando as empresas a produzir mais, haja vista a necessidade das empresas ampliarem as suas receitas, e automaticamente, para as empresas elas ampliarem ainda mais as suas receitas, haja visto o aumento de preços, elas deverão produzir mais, e para as empresas produzir mais, uma vez que os fatores produtivos, capital e trabalho, e o capital é tido como constante nesse mundo de curto prazo,
né, as empresas elas irão necessitar contratar mais trabalhadores, uma vez que a expansão da demanda por trabalho, haja visto o aumento de preços, faz com que os salários acompanhem o aumento, né? Se eventualmente o mercado de trabalho, as empresas elas atendem a essa percepção dos trabalhadores em querer aumentos salariais, automaticamente a oferta de mão de obra ela vai ser necessariamente atendida, né? Então eu observo exatamente esse efeito, né, lá no mercado de trabalho, na medida em que agora os meus preços, os meus salários, eles possam ser flexíveis. Qual a implicação disso, né? Ora, eu sei que o impacto lá no mercado de trabalho, e um detalhe, pessoal, por que pode ocorrer isso aqui? Por que pode ocorrer uma expansão de emprego? Se lá no mercado clássico eu não tinha essa possibilidade. Porque no mundo keynesiano eu estou pressupondo que a economia está abaixo do seu nível de pleno emprego. Ok? Então, mesmo que haja um aumento na demanda por trabalho, não vai ocorrer aquele ajuste de contração para as condições de pleno emprego, porque o pressuposto, não é, nesse mercado de trabalho é que a economia está abaixo do seu nível de pleno emprego, ok? É diferente da situação apresentada lá no mundo no mundo clássico. O fato é que esses efeitos que os preços estão provocando aqui no mercado de trabalho, na relação estabelecida lá na minha função de produção, né, eu sei que existe aqui uma função de produção, na relação K constante. O fato é que se o nível de emprego está se expandindo, isso faz com que haja uma expansão do produto. N0 para N1 faz com que a economia saia de Y0 para Y1. De N1 para N2, a economia está indo para Y2. Qual é o fator preponderante, qual o fator determinante que explica o aumento do nível de atividade econômica? O aumento de preços, né? O choque de preços na economia. Então eu posso simplesmente estabelecer isso agora, né? Na relação preço-quantidade, né? Para o menor nível de preços P0, eu estabeleci, né? Para o menor nível de preços P0, eu estabeleci um nível de emprego N0, estabeleci um nível de produto Y0. Para um nível intermediário de preços P1, eu estabeleci um nível intermediário de produto Y1. Para o nível mais alto de preços P2, eu estabeleci um nível de produto de atividade econômica Y2. Estabelecida essa relação preço e quantidade, eu consigo identificar exatamente a minha curva de oferta agregada, né, pessoal? Percebam que essa minha curva de oferta agregada, agora, ela foi possível de ser identificada a partir da quebra do pressuposto de preços fixos e salários nominais fixos. Então, se num primeiro momento a discussão macroeconômica, ela estabeleceu os extremos. Quem eram os meus extremos? Os meus extremos eram o mundo clássico e o mundo keynesiano. O mundo clássico afirma que, numa situação em que a economia se encontre no meu pleno emprego, a minha curva de oferta agregada, dado que os preços e os salários eles são perfeitamente flexíveis, a minha curva de oferta agregada ela é perfeitamente vertical. No meu mundo keynesiano, onde a economia ela está abaixo, né? Possivelmente Y ele é menor do que o meu produto de pleno emprego, eu tenho uma situação onde os preços eles são totalmente rígidos, né? Então a minha curva de oferta agregada ela é perfeitamente horizontal. Ora, mas o que ocorre se a economia ela está numa situação abaixo do seu nível de pleno emprego, aceitando que os preços e os salários eles sejam flexíveis? O que ocorre? Ocorre exatamente essa situação.
numa situação em que a economia esteja abaixo do seu nível de pleno emprego, um aumento de preços, a possibilidade de flexibilidade de preços e salários faz com que agora a minha curva de oferta agregada ela seja positivamente inclinada. Então eu nem tenho uma situação extrema clássica e também eu nem tenho uma situação extrema keynesiana. Veja, pessoal, que agora nós estamos chegando um pouco mais à realidade. Agora é muito mais fácil de nós aceitarmos que existe um grau de flexibilidade e rigidez de preços, não é? De modo que isso provoca uma característica na nossa curva de oferta, do ponto de vista da sua inclinação, que ela não está nos extremos, né? Ela nem é perfeitamente vertical aos moldes clássicos e nem é perfeitamente horizontal aos moldes keynesianos. Ela é positivamente inclinada. O que é uma curva de oferta agregada bem comportada? O que eu espero de uma curva de oferta? Eu espero que uma curva de oferta ela seja positivamente inclinada na relação preço-quantidade. Da mesma forma, eu espero que uma curva de demanda agregada, né, estabelecendo o nosso equilíbrio, né, o nosso modelo de oferta agregada e demanda agregada, então agora eu tenho que, na relação preço e quantidade, eu sei que existe uma curva de demanda agregada e eu sei que existe uma curva de oferta agregada. O que seria uma curva de demanda agregada bem comportada? Ora, uma curva de demanda agregada bem comportada é uma curva de demanda agregada negativamente inclinada na relação preço-quantidade. O que é uma curva de oferta agregada bem comportada? Não é? É uma curva de oferta positivamente inclinada na relação preço e quantidade. Eu estou me distanciando da posição clássica e da posição keynesiana extrema, não é? Ao aceitar a perfeita flexibilidade de preços e salários para os casos clássicos e ao aceitar perfeita rigidez de preços e salários para o caso keynesiano, não é? Então, o nosso modelo keynesiano, né, de oferta agregada e demanda agregada, ele faz exatamente essa inserção, né, do ponto de vista das condições de preço e quantidade. E um ponto importante, pessoal, é que se por um lado, lá nas discussões originais do meu modelo ISLM, a execução de políticas econômicas expansionistas nós não conseguimos enxergar efeitos, né, custos na execução de políticas econômicas expansionistas, agora, com uma curva de oferta agregada positivamente inclinada, é factível de nós observarmos que, por exemplo, o efeito de uma política econômica expansionista eu sei que uma política econômica expansionista provoca o quê? Um deslocamento da minha curva de demanda agregada. Então, seja uma política de uso do orçamento público, expandindo o gasto público, ou reduzindo o nível de tributação, ou expandindo por parte do Banco Central a oferta de moeda, faz com que haja uma expansão do nível de renda da economia, da atividade econômica, porém faz com que ocorra um aumento de preços na economia. Tá? Então, a década de 50, né, do ponto de vista da evolução da teoria macroeconômica, ela será fundamental agora para nós entendermos os custos associados à execução das políticas econômicas, né? Sejam políticas econômicas expansionistas ou políticas econômicas contracionistas, né? Porque uma política econômica contracionista, né? Fazendo a outra situação, uma política econômica contracionista, seja por meio da política de contenção de gastos, seja por meio de uma política de expansão dos tributos, ou seja uma política de contração dos saldos monetários
nominais por parte do Banco Central, eu sei que isso tem um efeito de contrair a curva de demanda agregada para baixo e para a esquerda, fazendo com que haja uma contração de renda com um consequente efeito de queda de preço. Então, às vezes, o dilema das políticas econômicas, pessoal, é exatamente esse, né? Eu falei para vocês que o dilema da teoria macroeconômica, se nós estabelecermos a tendência ao longo do tempo, né? O dilema de uma política macroeconômica e o dilema também da teoria macroeconômica é entender essas flutuações cíclicas, não é? Então, em que momento a economia está nesse ponto, em que momento a economia está nesse ponto, em que momento a economia está nesse ponto, né? Possivelmente a economia está nesse ponto, eu tenho um excesso de demanda em relação à oferta, então possivelmente isso tem um efeito de aumento de preço na economia. Nesse ponto, vou chamar aqui esse ponto aqui de ponto A, né? De modo que esse ponto B aqui, a economia está muito abaixo da sua capacidade produtiva. Então, eu preciso estabelecer alguma política para aquecer a economia. Possivelmente, a taxa de desemprego da economia está muito elevada, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou acionar as minhas políticas econômicas. Como é que eu resolvo essa situação aqui quando a economia está muito acima da sua capacidade produtiva? Isso está gerando um desequilíbrio e um desalinhamento de preços na economia. Possivelmente a macroeconomia ela tem que ser acionada no sentido de provocar políticas de contenção de demanda. O que eu vou acionar? Eu vou fazer com que haja uma contração do nível de atividade econômica. Eu vou puxar isso aqui. Eu quero fazer com que a economia volte à sua tendência natural, de modo que os preços eles sejam alinhados. Como é que eu posso estabelecer isso macroeconomicamente? Posso promover uma política de contenção de gastos, uma política de elevação de tributos ou uma política de contração aí da liquidez real da economia, por meio da operacionalização dos instrumentos de política monetária por parte do Banco Central. A economia está muito abaixo da sua capacidade produtiva, a economia está em recessão. O que eu tenho que fazer? Olha, promove uma política expansionista, uma política de expansão de demanda, seja por meio da expansão do gasto, seja por meio da redução da tributação, seja por meio da expansão da oferta nominal de moeda. Então, entender o fundamento da teoria macroeconômica é convergir para um modelo de oferta agregada e demanda agregada. Não é? O dilema da teoria macroeconômica, a partir desse momento, pessoal, vocês começam a ter essa percepção, porque até então nós estávamos construindo aí um quebra-cabeças, né? De mundos extremos, seja um mundo clássico, seja um mundo keynesiano. O fato é que, nesse momento, a teoria macroeconômica ela evoluiu pelos idos ali da década de 50 ao apresentar um modelo mais agradável, mais palatável do ponto de vista das relações causais mais perceptíveis e aceitáveis, como, por exemplo, aceitar que existe uma curva de oferta agregada positivamente inclinada, né? Saindo de extremos clássicos, onde os preços e os salários eles são totalmente flexíveis, ou uma situação extrema, onde os preços e os salários são totalmente rígidos, numa situação de desemprego, como a situação e a percepção keynesiana, né? Então, o que nós temos aqui é exatamente um modelo mais perceptível do ponto de vista da sua aplicabilidade no sentido de entendimento dos fatos reais da economia, que é entender essas flutuações cíclicas. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui. Esse foi o modelo de oferta agregada e demanda agregada. Né? Nós, daqui para frente, iremos apresentar discussões e avanços mais críticos e perceptíveis em cima desse modelo de oferta agregada e demanda agregada, que será fundamental para nós entendermos aí analiticamente cenários prospectivos do ponto de vista da análise de conjuntura, ok?